Cá estamos para matar a saudade desse canal lindo. E aí, conta somente o que você anda fazendo nos últimos meses, desde a última vez que você apareceu aqui, só pra gente esquentar a conversa. Opa, tenho trabalhado, né? Eu acho que, pra quem não viu os vídeos anteriores, eu moro na Europa, na Inglaterra, e eu trabalho numa companhia de controle de pragas urbanas. E ultimamente a gente tem focado bastante a energia e o tempo em estudo de mosquitos, porque está sendo um problema. Vai ser um problema futuro muito grande na Europa, eles já estão prevendo isso. E você mesmo pegou dengue, né? Ah, delícia, cara. Ah, eu sei como que é. Eu peguei dengue hemorrágica. Foi aí que a Lari pegou Cara, também. é horrível, é horrível. Eu acordava com o travesseiro cheio de sangue, assim, ficava vazando sangue do nariz. Aí eu lembro quando eu fui no hospital, no posto de saúde, eu falei, ó, tô morrendo, né? Eles me colocaram pra esperar, eu fiquei mais de 5 horas esperando, tomando soro e cheio de mosquito voando dentro do hospital e eu com dengue. Eu falei, Que eu falei, beleza. mano, que absurdo, velho, que absurdo. E a dengue transmite, né? O mosquito ele pica alguém infectado e depois ele pica outra pessoa e Uhum. passa Ela... assim. É. E, e o problema do mosquito da dengue é que ele é muito adaptado para a vida urbana. Muito mesmo. Ele Os ovos, quando ele coloca. Porque ele precisa ela, né? A mosquita. Uhum, uhum, Quem pica é a mosquita fêmea. E ela precisa do sangue para poder formar os ovos. uhum. Então por isso que ela chupa sangue. E os ovos, eles aguentam ficar fora d'água meses. Então, mesmo que tá num tempo seco, ela coloca o ovo em algum canto e meses depois deu uma chuvinha e pronto. O ovo já tá pronto para eclodir. Caraca, disso eu não sabia não. E é. E, e lá no laboratório a gente tem culturas, né? Tem o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. Uhum, Tem o Culex, que é esse mosquito vagabundinho que fica enchendo, zumbindo no ouvido, sabe? Enchendo o uhum, saco. uhum. E o Anopheles, que é o que transmite a malária. Dos três, o da dengue é o pior no sentido de aguenta tudo. Teve uma cultura que eu larguei sem pôr água, sem nada, comida, nada. Eu só larguei lá dentro da gaiola. Porque eu queria saber, vamos ver, tanto tempo que esses safados vão aguentar aí. Ficaram mais de 3 meses só no estado de larva, sem virar adulto. Porque não tava com a condição ideal, sabe, pra ele virar adulto. Então até isso eles sabem. Eles esperam o momento que eles sabem que vão conseguir ser um adulto e sobreviver fora da água. Caramba. Cara, 3 meses ficaram lá vivo, sem comida, nada, com água suja. E eles aguentam tudo. O Anófeles, ele morre facinho. O sangue, a gente dá sangue que vem de doação de hospitais, né? Aquele sangue que não Uhum, passou da validade, que não pode passar para alguém. uhum. Eles enviam pra gente pra dar pros mosquitos. E o Anófeles, o sangue veio com um probleminha e morre tudo a colônia. Porque eles são muito sensíveis. Agora o da dengue, ixi, põe um pouquinho lá de qualquer jeito. É incrível, velho. O bicho é máquina mesmo, é máquina de É controle brasileiro. populacional. É, guerreirinho brasileiro, né? Guerreirinho brasileiro. Guerreirinho brasileiro. E muita gente pergunta, né, que o ser humano não tem predador. Tem sim, o mosquito. Historicamente, o mosquito matou mais pessoas do que pessoas mataram pessoas. Uhum. Matou mais do que nas guerras tudo, se juntar tudo. Vou pegar a quantidade de gente que morre com doença vindo de mosquito. E agora começaram a ter casos na França
E na Espanha. A França tá agraciada, né? Com coisas. Essa coisa A boa acontecendo França por lá. tá só coisa boa acontecendo lá. Então tá começando a ter casos lá, começou a ter alguns casos na Itália também. E, e as pessoas vão lá no laboratório querendo saber, né, o que, que a gente tá fazendo a respeito disso, Uhum. porque é uma coisa que vai acontecer, é questão de tempo só. E por que que isso está acontecendo na Europa? É aí que a gente vai Das... conectar, Sim. é aí que a gente vai conectar com o assunto de mudanças climáticas. Uhum. Porque o mosquito, ele não gosta de frio, ele não sobrevive em qualquer lugar, ele precisa de ter calor e umidade. Uhum. E na Europa, naturalmente, é um lugar frio, no inverno é muito frio. E só que agora que o planeta está esquentando, está mudando, já não está mais tão frio igual era antes. O verão já está mais longo, o inverno está um pouco mais curto. Então está favorecendo o mosquito a migrar. Uhum. Porque antes ele ficava isolado mais pro sul da África, agora ele consegue ir para outros países mais pro norte. E eu estava lendo uma pesquisa que o pessoal está fazendo lá na África. Eles estão colocando balões com armadilha adesiva Uhum. em- no sol, no sol, no céu, a mais de 100 metros de altura, e tá pegando mosquito lá. Eles estão sendo carregados pelos ventos, pela corrente Caraca. de vento. É até isso. E eles estão pegando mosquitos a mais de 100 metros do solo. E, e esse que é o mais incrível. Aí o desgraçado sobrevive lá em cima, no meio do nada, É, sem água, nada. Só sendo carregado pelo vento e vai longe. Porque naturalmente eles não conseguem ir longe. O mosquito da dengue, por exemplo, ele não é como se não ele vai sair do. pudesse dar uma diaba É, migratória assim, né? E spawnar do outro é, lado lá. não consegue. O mosquito da dengue, por exemplo, ele é difícil ele sair do quarteirão. Uhum. Então, se tem mosquito da dengue na sua casa, é porque tem um foco ali, em volta, Uhum. perto. Porque ele não voa longe. O que faz ser o problema é que tem demais, aí ele vai de pouquinho em pouquinho, bota o ovo, aí a outra geração nasce, vai mais pra frente. Uhum. É assim que eles vão se espalhando na cidade. E esse ano a gente, a gente foi pro Brasil, em Belo Horizonte, Campinas e esqueci outra cidade. Me fugiu da memória, mas é do estado de São Paulo também. É que eles estão trabalhando com mosquito. E a gente foi na prefeitura e eles mostraram pra gente os dados, né? E eles têm os dados que mostram que geralmente os problemas maiores assim com o dengue acontecem de 3 em 3 anos. Uhum. Então, geralmente, a cada 3 anos você tem uma epidemia séria assim de com problema de dengue. Então a prefeitura consegue se preparar antes, sabe? Porque sabe, ó, ano que vem vai ter problema e a gente consegue se preparar. Uhum. E, e na outra empresa que a gente foi, eles trabalham com um projeto que é chamado Aedes do Bem, esse é o nome, que Uhum. são mosquitos que eles são geneticamente modificados. Então, os únicos que eclodem dos ovos são os machos. Não tem fêmea, que é o que pique é a fêmea, né? Uhum. E esses machos, eles eclodem e eles se reproduzem com as fêmeas que estão pela cidade. E quando essa fêmea for se reproduzir, o único que vai nascer vão ser mais machos. Não vai ter fêmea na próxima geração. E essa geração só de macho, a próxima geração também vai ser só de macho. Então consegue fazer o controle da população de mosquito desse jeito. Uhum. E é um trabalho muito legal que eles estão fazendo. E eles estão querendo pôr no mercado, sabe? É umas caixinhas assim que você compra a caixinha e dentro tem os ovinhos.
Aí você coloca água, coloca um pouco de comida, que é ração de peixe, e larga. Eles vão eclodir, os machos vão sair, ele não vai te picar porque é macho. E eles vão se reproduzir com as fêmeas, e as fêmeas que reproduziu com eles vai ter só o macho que não pica. Só que para isso dar certo, você precisa pôr na cidade inteira, né? Que é aí que vem o problema, porque não adianta nada você pôr na sua casa e o seu vizinho não tem. Para ser efetivo tem que estar na cidade inteira. Piracicaba fez alguns, eu não lembro a época que foi uns 10, 15 anos atrás eles fizeram e deu certo, eles conseguiram controlar quase que 100% nunca é, né? Mas beirou isso, conseguiu controlar muito bem fazendo isso. Só que eles pararam porque é um negócio que é complicado de fazer. Porque você precisa, todo mês, você precisa repor na cidade inteira. Porque o mosquito, o ciclo de vida dele é um mês mais ou menos. Então todo mês você precisa recolocar. E é engraçado porque as armadilhas por toda a cidade. E quando você consegue o efeito positivo, ó, tá dando certo, não tem mais mosquito. Aí vem o efeito da vacina, né? Ah, não tem mais mosquito, não precisa mais gastar dinheiro com isso, aí para. É isso que eu ia falar agora. Primeiro, é difícil mensurar quantas pessoas não pegaram dengue por causa disso. E aí as pessoas tendem a não valorizar esse tipo de saúde porque não tem com o que comparar, né? Então, e fora que vem mosquito selvagem, né? Vem de fora, entra na cidade. Então você tem que manter sempre, não adianta parar. Que querendo ou não, eles vêm, uma hora ou outra vem pelo vento. Igual o pessoal lá da África tá descobrindo agora, eles vêm pelo vento, de longe. E eu acho que sobre os mosquitos era isso que eu queria falar. Então esperem aí, no futuro próximo a gente ter muitos casos de dengue, o europeu vai saber o que é ter dengue, eles vão compartilhar da nossa alegria que a gente tem aqui. Puta que pariu, cara, mas nem pra francês o desejo que eu passei. É foda. Eu falei só de mosquito, mas esse problema acontece para vários tipos de pragas, né, a respeito de insetos, porque a maioria deles, eles gostam de ambientes mais quentes. Então se a temperatura do planeta tá esquentando, a média, né, da temperatura tá esquentando, você tem mais gerações de insetos, eles vão se reproduzir mais. Eles se reproduzindo mais, você vai ter mais problema na agricultura. E lugares que não tinham antes vai começar a ter. A broca do milho, por exemplo, no Brasil, na parte norte do Brasil, uma geração só que tem por ano. Já no sul, são 2 gerações por ano. Porque o clima é diferente. Se tá num ambiente que é mais úmido, mais calor, a atividade dos insetos aumenta, então eles vão comer mais. Se eles estão comendo mais, eles estão destruindo mais. E boa parte do alimento que a gente produz vai embora, o inseto leva embora. E é algo que não tem o que fazer, e aí a parte que os biólogos vão querer bater em mim, né? A vida sem inseticida não é possível. No planeta que a gente tem agora, no estilo de vida que a gente carrega, não é possível. Se não tem inseticida, vai tudo embora pros insetos, tudo, pras pragas. Só que o que é o problema? É o uso adequado. Porque não é qualquer inseticida que vai em qualquer lugar, não é qualquer época que você usa. Tem várias estratégias que você consegue usar para evitar o uso de inseticida. Por exemplo, você tem a broca do milho, a broca da cana-de-açúcar, ela tem as espécies alvos. Então se você tem num ano você faz o cultivo de cana, no ano seguinte, se você fizer o cultivo de novo, as gerações que estavam lá vai continuar lá.
Hum. E em maior quantidade. Porque vai ter as que já estavam, as novas que estão chegando. Então se você muda a estratégia e coloca outro tipo que não é alvo, né? Que eles chamam de espécie alvo, você não vai ter a geração que tava lá, não vai estar de novo no ano seguinte. E aí que vem a estratégia, alternando o tipo de colheita que você coloca. É engraçado o quanto a gente se condicionou a ser contra ou a favor de alguma coisa, né? E aí o quanto determinadas palavras elas têm determinados efeitos nas pessoas. E aí você sai perguntando na rua o que a pessoa pensa sobre agrotóxico. É, Não, é uma coisa ruim, não pode ter, e não tem um aprofundamento, né? E mal a pessoa sabe que vi- só tem humanidade na Terra por causa do agrotóxico. e a gente não Permite conseguiria você ter fazer comida em escala. É, E aí a pessoa ela pode até falar assim, ah, mas eu acho errado esse negócio de comida em escala, eu acho que todo mundo devia ter uns 2, 3 porquinhos em casa. Então, o que a gente faz agora que a humanidade está toda aí, a gente mata todo mundo para que os poucos sobreviventes eles possam, né, viver de agricultura doméstica? Não é uma coisa que simplesmente dê para desfazer para ficar poético e bonita, né? mas é possível fazer todo mundo ficar feliz, só que tem que ter um manejo adequado, né? Por exemplo, se você coloca uma coisa que a gente teve na parte das aulas de ecologia, tem uma estratégia que quando você tem um cultivo, se você intercalar a sua plantação com mata nativa, você tem uma diminuição muito grande de pragas. Porque a praga vai ficar na mata nativa, não vai ficar na sua plantação. Uhum. E não só isso, como os predadores da praga que está na sua plantação, eles sobrevivem na mata nativa, eles têm onde se refugiar, eles saem para caçar e tem onde se refugiar. Então você consegue manter um balanço. Aí você não precisa usar tanto agrotóxico, às vezes nem precisa usar. Tem o controle de biológico também, que eles chamam, que geralmente é com parasitoide, Uhum. que são uma vespinha que ela caça lagarta, esse tipo de coisa, coloca o ovo dentro e nasce, e depois que você controla a praga, a vespa morre, porque ela não vai ter mais comida e ela morre junto. Então ela decai junto, né, com a população. A gente tava falando das mudanças climáticas e sabe que, assim, né? Eu acho impressionante que todo dia a gente acorde e vá dormir e que a gente não tenha uma guerra por comida. E o equilíbrio disso, a gente não tem ideia do quanto ele é tênue, do quanto ele é frágil. E aí os preços eles disparam aqui no Brasil, por exemplo, e a gente está pagando um absurdo em arroz, em feijão comparado assim à renda da população. E aí a gente fica colocando a culpa num político e a gente não tem ideia de quais são todas as forças que compõem esse preço. E o quanto, na verdade, a gente tem sorte que esteja caro desse jeito, porque meio que ainda tem e poderia não ter. E acho que, assim, a gente tem muita sorte de estar vivo relativamente há bastante tempo e não ter vivido um momento em que simplesmente não havia comida para ser comprada e que as pessoas não entraram em guerra por conta disso. Quanto mais eu estudo cadeia de distribuição, precificação da comida no mundo todo, guerra, mas eu vejo o quanto é tênue a linha que separa a gente de uma fome descontrolada no planeta que leve para mais guerra e aniquilação muito rápida de muita gente. Desculpa. E geralmente a gente acha que esses elementos eles são humanos, do tipo de ganância, de um líder que quer que todo mundo passe fome, ou de um cara do agro que quer ganhar muita grana.
E não, assim, a gente só tem a ilusão de controle da natureza. A gente não tem controle algum sobre a natureza e tudo pode mudar simplesmente muito rápido. E aí, assim, eu queria que a gente. Eu queria saber a tua visão, assim, de El Niño, Laninha, e de quanto em quanto tempo esse negócio vem e o quanto ele de repente pode pegar as pessoas desprevenidas numa variação muito grande e acabar com a colheita de um ano inteiro. E hoje, sem a colheita do Brasil, a gente não tem vida na China, por exemplo. O que você tem a falar sobre isso? Então, o El Niño se conecta com o assunto justamente sobre isso, né? Sobre a linha, essa linha fina que a gente tem entre passar fome e não passar fome. O Império Maia, boa parte do enfraquecimento deles foi justamente uma mudança climática que aconteceu lá, o próprio El Niño. Uhum. Porque que é o fenômeno do El Niño? De forma normal, assim, o El Niño é um fenômeno normal, né? Mas de forma normal, você tem os ventos alísios, que são aquele vento que fica na superfície do mar. Uhum. E esses ventos, ele empurra a água quente que está na superfície, a água quente é mais leve, né? Então ela fica em cima, a água fria é mais pesada. E o vento, ele empurra a água quente para frente e a água fria consegue pegar lugar. O fenômeno do El Niño é quando esses ventos eles estão mais fracos ou não existem. Então você não tem essa troca da água quente pela água fria. E o que isso acontece assim de impacto não só climático, né, mas como alimentício assim na região? Porque como você não tem a troca da água fria pela água quente, boa parte dos nutrientes elas estão concentrados na água fria. Então, se a água fria não sobe na superfície, os nutrientes da água não vêm para a superfície. O que isso acontece? Você não tem os plânctons, você não tem as algas que se alimentam dessa matéria orgânica. Se você não tem isso, você não tem o peixe que come isso. E você não tem o peixe que come o peixe. Então, praticamente, quando acontece o El Niño, você não tem pesca. Na região ali do México. Normalmente o El Niño acontece ali na parte do México. E o que aconteceu lá na época dos mais foi vários El Niños em sequência. Seguidos. Então eles ficaram um longo tempo sem pesca e pessoa passando fome, né? Acaba a organização. E o El Niño é uma coisa que não dá pra prever. Não tem como saber. Quanto tempo ele vai ficar, não dá pra saber. Ele simplesmente acontece quando quer. E esse ano a gente tá tendo um El Niño. Vai ser um El Niño longo. O Brasil diretamente não impacta tanto assim na questão da temperatura. Mas como você não tá tendo a troca das águas lá na região do México, você não tá tendo a troca das águas, então aquela região tá mais quente, o vento tá mais fraco, então esse vento que era para tá atravessando a floresta amazônica e circulando pelo planeta, ele acontece de forma irregular. Então o norte, você vai ter a parte norte do Brasil, ela vai ter menos chuva. E a parte sul vai ter muito mais chuva. E isso acontece vários impactos, porque várias espécies de animais, eles estão aguardando uma época do ano que vai ter ou não chuva ou ter chuva. E você desregula essa sazonalidade da chuva e das espécies ficam perdidas. Você muda a rota de migração de aves, e várias coisas acontecem em cadeia, né? Outro problema que acontece também, que você vai ter o aumento do calor, porque a água quente vai estar parada ali, ela não vai trocar, e com o aumento do calor você vai ter um período de
da estação de polinização das plantas Hum, vai ser mais longo, porque tá mais quente. E isso aumenta a quantidade de pólen no ar e traz problema respiratório para as pessoas. Então, ali nos Estados Unidos eles têm bastante desse problema, na Europa também. Na época da primavera tem muito pólen, o pólen para muitas pessoas muitas pessoas têm alergia ao pólen. E você aumenta a quantidade de pólen por um período maior, você traz problema respiratório. Então, sim, são várias coisas, não é uma coisa isolada. Então, você muda o clima, você tem problema respiratório, você tem falta de comida, você desregula a organização da migração das espécies, você desregula as chuvas, aí às vezes a pessoa que está preparando o plantio para o ano, ele está esperando a chuva num determinado mês e não tem, e o outro é o oposto. Ele tá esperando não ter chuva e tem um monte, e aí quando é pra ter não tem. Então o Aninho causa essa baguncinha aí, né? Já a Laninha é o oposto, né? É quando a frente fria ela permanece e não vem a frente quente. Só que é menos, o Aninha é mais impactante, assim, ele causa mais, causa hum, mais problemas pra gente. Pra gente, né? Porque é uma coisa que o pessoal fala bastante, a gente tá ferrando com o planeta. Não, mas não tá, o planeta vai continuar ali com a gente, assim, o É, planeta tá a bem. gente tá ferrando o É planeta nós, pra gente, né? Não é como se a o gente, planeta ele não. é, Não é como se o planeta não fosse sobreviver, a gente que não vai sobreviver. é. Só que o El Ninho não é a gente que causa, né? É um fenômeno que acontece. Uhum, Mas você tem o El Ninho e você tem o aumento da poluição, o aquecimento global, tudo junto, vem uma coisa bem mais devastadora, né? uhum, Ah, tem os famosos negacionistas, né? Que falam, mas sempre teve enchente. Ah, sempre teve época que chove bastante. Ah, sempre teve seca. Sempre teve. A questão é a frequência, né? uhum, Uma coisa que acontecia uma vez por ano, agora vai acontecer 4, 5 vezes. E se você tem o ambiente mais seco, você tem mais queimada. Na Austrália passou por um problema sério, o Canadá agora, esse ano, inclusive foi na época que saiu o Diablo 4, é, teve um incêndio muito grande no Canadá, o céu ficou vermelho de cinza. E isso é decorrente, né? Porque você tem um ambiente mais seco, mais quente, então é mais fácil de pegar fogo. E conectando esse assunto do fogo com a Amazônia, aí é uma questão muito delicada. A Amazônia não pode ser recuperada. Então tudo que a gente está perdendo de Amazônia com queimada, com gente cortando, não dá para repor. Não uhum, tem como reflorestar. Porque aquilo ali foram milhares de anos que estavam lá. De que eles chamam de sucessão ecológica. uhum, O que é isso? Você tem um ambiente que é pobre de nutriente, de tudo, e você vem espécies mais sorrateiras de plantas que sobrevivem a qualquer coisa. uhum, Com o passar do tempo, essas espécies elas vão preparando o solo para espécies um pouco maiores conseguirem sobreviver ali. E essas espécies um pouco maiores vão crescendo, elas por consequência elas matam as espécies menores, né? Porque elas criam sombra. E as plantas elas guerreiam entre si, né? uhum, Muitas uhum. delas eliminam toxina no solo que mata as plantas ao redor. Então elas estão em constante Disputa, luta ali. disputa pela terra. Isso. E essas árvores grandes que a gente vê na Amazônia, não tem como você pôr uma árvore grande e deixar lá. Ela precisa de uma, uma sequência de fatores. Você precisa ter as espécies ao redor dela, precisa estar adequada para manter a quantidade de luminosidade, né, Uhum, solar. E
E as pessoas, as pessoas acreditam, né, que é uma coisa boa destruir a Amazônia para fazer pasto, mas é uma falta de conhecimento muito grande, porque o terreno da Amazônia ele é pobre, ele é muito pobre, ele só é bom, assim, entre aspas, ele é o suficiente para a floresta, porque foram milhares de anos de sucessão ecológica, milhares de árvores que morreram e deixaram matéria orgânica, só que essa matéria orgânica está só na superfície. O solo amazônico, ele é desértico, ele vira areia. Se você arrancar a árvore, vai virar deserto. Então é muito difícil É de você partir o coração ter... isso, né, cara? É, então a curto prazo você vai pôr um pasto ali, mas depois de alguns anos vai virar deserto. Tem pesquisas que mostram que o solo amazônico veio da África. Os grãos de areia vieram carregados pelo vento. Pelo vento da corrente. E É porque assim, o próprio movimento de rotação da Terra, ele faz com que você gere essa massa de ar, né? Que carrega de pouquinho em pouquinho esse monte de sedimento que fez virar o que virou, né? isso, e agora eu quero puxar um assunto referente a isso, que é chamado efeito de borda. O efeito de borda, o que é o efeito de borda? É você remove a vegetação que estava protegendo a vegetação do centro. Então quando você tá andando de carro e você passa numa florestinha, a vegetação que está na borda geralmente é arbusto. E esse arbusto tem a função de proteger as espécies que estão no centro. Quando você derruba a floresta para fazer uma trilha, criar uma estrada, você cria um efeito de borda no centro. E aquelas espécies que estão no centro, elas não estão preparadas para receber a luminosidade e o vento que vai vir da estrada que você construiu ali no meio. Aí você vai ter espécies pragas que vão crescer ao redor e vão matar essas árvores. Então, dizem que o efeito de borda ele atinge até 200 metros para dentro da floresta. Acho que até 500 metros vai para dentro da floresta. Então se você constrói uma estrada no meio da floresta, 500 metros para cada direção vai ser afetado e você vai ter um lugar mais pobre assim. Tem muita espécie de animal que se você construir uma estrada, ele simplesmente ele não atravessa a estrada. Ele fica isolado. E ele fica isolado, consequentemente a população dele vai diminuir, porque ele vai ter menos contato com outros da mesma espécie. Então é muito melhor você ter uma área menor sem ter a estrada passando no meio, do que você ter uma área grande com a estrada passando no meio. É difícil explicar falando, e eu não vou ter imagem para mostrar isso. Não, mas tá claro. É que assim, quando a gente pega um monte de engenheiro civil e pergunta se é difícil passar uma transamazônica ali, é uma visão diferente de um biólogo olhando pro negócio, né? E aí parece que você pode simplesmente passar uma vassoura ali no meio, arrancar só um pedaço, e aí proporcionalmente a devastação ela é ínfima. Só que isso pode trazer consequências que a gente não conhece, né? Não, a gente conhece. Sim, a gente conhece. Só que o engenheiro não tá nem aí, né? Sim. Pediram pra ele construir estrada, eu vou construir estrada. Passa a linha lá no meio, só que essa linha, essa estrada que constrói no meio da floresta é devastadora. Você destrói um pedaço muito grande da mata. Não tô me referindo só à Amazônia, não, tô me referindo a todas. Outro bioma que a gente tem é o Cerrado
O Cerrado é um dos biomas mais ricos do mundo. Ele tem mais diversidade do que qualquer outro canto do planeta. E a gente tem os dois no Brasil. A gente tem a Amazônia e a gente tem o Cerrado, os dois maiores, com a maior diversidade do planeta. E o Cerrado, porque o Cerrado a árvore é feia, né? Tortinha, baixinha, tortinha. As pessoas não dão nada, mas ele é extremamente rico em questão de diversidade de animais e de plantas. E tem, acho que a gente tem o que? Acho que 5 ou 7% do cerrado restante. Deixa eu dar uma googada aqui. Não vai dar. Eu acho que a gente tem 5, acho que é 5 ou 7% do cerrado restante. Caralho. Sim, e ninguém liga pro cerrado. Não é mostrado na escola, sabe? Em lugar nenhum. E eu só aprendi o valor do cerrado na faculdade. Porque por aí você não vê. Que as pessoas veem, as pessoas não têm a menor ideia. Muita gente nem sabe o que é cerrado. Cara, que dor no coração. Vamos falar da extração de petróleo na Amazônia. Então, sobre isso eu não sei falar muito bem não. O poço novo que eles descobriram lá, né? O ideal é não mexer, né? É o ideal, mas eu sei que isso não vai acontecer. Mas o pior que acontece na Amazônia é abrir espaço para gado. O gado é um dos maiores problemas assim que a gente tem. É que em relação à extração, eu estava vendo a possibilidade de vazamento e para onde é que o óleo ele escoaria. E aí eu não quero falar besteira, tipo, pedir que você tiver vontade de falar sobre isso, a gente conversa, mas o quanto um acidente ecológico ali ele poderia levar o óleo de volta para dentro da Baía Amazônica e não para fora. E os riscos de tudo isso. E é engraçado porque a gente é colocado numa dinâmica como se a gente tivesse que escolher entre o total colapso por falta de recursos e um futuro brilhante com muito dinheiro fácil e com melhora de vida para todo mundo, só porque a gente vai tirar o negócio de lá. E o pré-sal ele já foi em boa parte removido e as pessoas não foram beneficiadas com isso, salvo grandes acionistas e grandes grupos. Ali vai ser o mesmo destino, né? Sim, eu não acho que isso seja parável. Eu não acho que dê para impedir isso de acontecer. Eu só acho assim terrivelmente injusto que a gente não saiba sequer os riscos reais, porque você tem muito dinheiro sendo investido para que você minimize, para que você não enxergue a existência desse risco. E aí, assim, é um monte de gente se achando que seria uma idiotice não explorar uma riqueza que está lá só esperando para ser extraída. E todas essas pessoas que estão apoiando essa extração, nenhuma delas vai se beneficiar diretamente do negócio. Então, essa visão é famosa na comunidade científica, já acontece há muitos e muitos anos. Em 1890 alguma coisa, não vou saber a data certa. Um cara ele fez um trabalho mostrando que no período pós-revolução industrial a porcentagem da temperatura média do planeta estava aumentando. Que ele ligou isso com atividades humanas, a queima de combustível fóssil. 1890 e alguma coisa. Desde aquela época já tinha um trabalho mostrando o impacto, ele fez uma previsão.
E essa previsão tava acontecendo. Uhum. Em 1950 saiu um outro trabalho mostrando mostrando o mesmo trabalho desse cara, só que com mais argumentos. Uhum. Ela falou, ó, o planeta tá esquentando e é por causa da queimada de matéria orgânica. E vários trabalhos começaram a sair a respeito disso. E as petrolíferas na época, eles viram que previram, né, que vai ser um problema futuro, e eles começaram a fazer sua própria pesquisa interna. Uhum. Uma empresa que chama Exxon, uma das petrolíferas, ela fez um investimento, ela pagou vários pesquisadores para fazer as pesquisas, deu para ele, sabe, dinheiro ilimitado. Tó, o que você Uhum. precisa Uhum. para você pesquisar e mostrar pra gente o que a gente vai enfrentar no futuro. E deram o equipamento que pra época não era acessível, sabe, pra qualquer um. Então eles fizeram Uhum. primeiro, sabe, eles meio que fizeram um trabalho de primeira, mas foi um trabalho muito bom. Nível ganhar o Nobel, sabe? Uhum. Só que o que eles fizeram com essa informação? Virou arquivo interno da empresa. Porque lá mostrava justamente o que a gente já esperava. A queimada do material orgânico, petróleo, carvão, é o principal fator responsável de estar subindo a temperatura média do planeta. E tinha previsão que em 2020 não, 2010 o planeta ia estar tantos graus e não, não, não tá exatamente o que o cara previu, mas tá muito perto, sabe? E essa equipe, eles tinham essa informação, eles não divulgaram isso para a população, eles fizeram o oposto. Eles pegaram essa Investiram, informação. investiram naquele Feliciano, aquele cara que fica negando que o planeta está esquentando. É isso Antes aí. dele teve outro cara, um tal de Min. É engraçado que esse Feliciano, ele nem para ser original ele prestou, né? Porque ele é um papagaio de pirata repetindo exatamente o que o antecessor dele falava. E ele mantém o personagem dizendo que foi ele que estudou. E foi ele que chegou a essas conclusões. Assim, nem pra ser filha da puta o cara serve. Mas aí ninguém desmente o cara, ele tá na Cultura, na Globo, na Bandeirantes, em todo possível canal de notícia que você puder imaginar, ele já esteve e tem o registro histórico dele lá falando merda. Engraçado. Sim, e é muito parecido com o que aconteceu lá em Chernobyl. Eu tava assistindo a série Uhum. esse fim de semana. E muitas coisas se conectam, sabe, a respeito do comportamento das pessoas. Eles sabiam, tinham informação, guardaram para eles, porque não era benéfico, né, espalhar para as Uhum. pessoas. E eles começaram a investir em desinformação. Uhum. Começaram a incentivar pesquisadores não convencionais, sabe? Uhum. O cara lá falava, ah, é por causa dos corais. Aí, não, é isso aí, é por causa dos corais. Não, é porque o planeta sempre esquentou e esfriou. Não, é isso aí, ó, o planeta sempre esquentou e esfriou. Aí sai um outro trabalho mostrando, pô, o CO2 tá aumentando, né, vai ser um problema. Não, é só uma teoria, não é verdade isso aí não. Mas aí, por baixo dos panos, a mesma, as mesmas companhias que estavam falando que era mentira, estavam atualizando os projetos das petrolíferas, porque eles sabiam que o nível do mar ia aumentar. Então eles começaram a colocar as petrolíferas num nível mais elevado. Uhum. Eles, por um lado, eles falando que era tudo mentira, que não é certeza, que não sei o que, e por trás dos panos eles estavam aumentando o nível das usinas. Porque eles sabiam que o nível do mar ia Ia aumentar. subir. Eles já sabiam disso, eles já sabiam, é uma coisa que eles já sabiam que ia acontecer. E
E isso que é o pior, porque os caras tinham na mão deles, sabe? Talvez se eles tivessem divulgado naquela época, a gente não ia estar no problema que a gente tá agora. E basicamente foi o que aconteceu com o cigarro na época, claro, né? Foi uma escala muito maior. Naquela época o cigarro começaram a sair trabalhos que mostravam a ligação do cigarro com câncer. Uhum. E as empresas por trás do tabaco investiram um monte com propaganda para mostrar, não é bem assim. E por Isso daí é a opinião de décadas, vocês. é opinião de vocês, na verdade não, aqui ó, o cara do filme fuma, os médicos tudo fumam, o médico tá fumando, pô. Até o médico fuma, se o médico fuma você pode. Aí, Cara, nesse nível. E eles já sabiam da informação, já sabiam que causava câncer. Eles fizeram isso pra desinformar a população e demorar mais pra eles entenderem, sabe, o real problema. Então, por décadas, você teve uma campanha, um investimento alto, sabe, com propaganda. E eles seguraram, eles fizeram um lucro bom, porque eles seguraram, eles já imaginavam, né, que o cigarro ia ser um problema no futuro, já ganharam, tiraram o máximo de dinheiro que podia e pronto. A petrolífera fizeram as mesmas coisas, eles já sabiam que ia ser um problema e desde então eles investem muito dinheiro nisso. E não é vozes da minha cabeça, esses documentos foram vazados, tá na internet. Ah, acho que tem um documentário na Netflix, eu esqueci o nome do documentário, falando a respeito disso daí. Mas é um assunto bem conhecido, assim, se vocês escreverem Exxon documentos vazados, aí lá tem por escrito todo o planejamento que eles tinham desde 1980 até agora. Eles já tinham tudo planejado, como que eles iam agir, onde que eles iam investir, para onde que o dinheiro ia ir. é mesmo. E para atualizar as pessoas, para quem não sabe, o aquecimento global é um termo que estão mudando, né? Estão mudando para mudança climática. Uhum. Então quando você vê por aí mudança climática e aquecimento global, a mesma coisa. Porque aquecimento global dá para entender que só esquenta, né? Uhum. Mas não é só esquentar, ele causa frio. Então na época que é para ser quente, ele vai ser mais quente. E na época que é para ser frio, vai ser mais frio. Mas aí vai aparecer o miliciano no Vai inverno aparecer falando isso. aí, cadê os caras do aquecimento global? Tava frio aqui na minha casa. Então, esse que é o pior, né? Porque a pessoa, pô, Sim. mas aqui tá frio. Ah, mas é só 1 grau a mais. Mas esse 1 grau a mais não é um grau a mais no seu dia. É 1 grau a mais no planeta, na média. É A gente tá falando da diferença, média é do diferença planeta. de tempo e de clima, né? Porque tempo é É, a estação se tá chovendo, se tá frio, se tá calor. Agora, o clima são as condições que fazem o tempo, ao longo do tempo, literalmente, e que vão mudar todas as condições climáticas daquela região e que podem muito provavelmente acabar com vida. então, a batalha que o nosso planeta tá agora começou no protocolo de Kyoto. E eles queriam evitar que o planeta esquentasse, evitar que o planeta chegasse a 2 graus na próxima centena, Uhum. 2 graus de acréscimo. E nos documentos que estavam lá da empresa tinha lá o protocolo de Kyoto. E um dos objetivos deles era fazer as pessoas pensarem que quem trabalhou no protocolo de Kyoto é lunático. Trabalha para ser reptilianos. Uhum. Essa parte reptiliana eu inventei agora, mas eles já tinham tudo planejado, os próximos projetos que iam sair. Eles tentaram bastante. E conseguiram, né? E o que é que eles querem evitar? Eles querem evitar que o planeta, eles, né, a gente quer evitar que o planeta chegue a um aumento de 2 graus nessa centena. E o que isso significa? 2 graus
é um ponto meio que irreversível pro planeta. Hum. Porque você causa um efeito em cadeia. Quando o planeta começa a esquentar, as geleiras elas começam a derreter. E as geleiras elas trabalham, parte da função das geleiras pro planeta é refletir o sol. Uhum. Se a geleira está derretendo, vai ter menos reflexão do sol. Ou seja, o raio infravermelho Vai esquentar fica no mais ainda. planeta, Aham. vai esquentar mais ainda. Esquentando mais ainda, vai derreter mais ainda o gelo. Então, você vai ter um aumento exponencial. E esse é o problema. Se chegar nesses 2 graus, vai estar num ponto que vai estar meio que difícil de Sim, sobreviver. É. E se chegar a 4 graus, é o fim da civilização. Esse é o nível. Esse é o nível do problema que a gente tá. 4 graus a mais na média do planeta é o fim da nossa civilização. Você acha que dá Os pra únicos impedir? Você acha que dá pra impedir de chegar lá? impedir não, mas dá pra atrasar. Hum. Até a gente ter como descobrir alguma forma, sabe? De reverter. De reverter. Porque é um processo natural. É um processo que ia acontecer. Só que a questão é a velocidade que isso aconteceu. O que era pra acontecer em milhares de anos, tá acontecendo em centenas de anos. E tá sendo muito rápido e não dá tempo do planeta se adaptar. Porque tudo é questão de adaptação, né? Uhum. Cara, que bizarro. Aí eu queria conectar também sobre o assunto do gado. Não só a matéria a queima de matéria orgânica causa problema, como a liberação de metano, né? Que eles falam que boa parte deles é do gado. O Brasil está entre os 5 países que mais poluem no planeta por causa da pecuária. As pessoas falam que é o peido de vaca, né? Mas não é, na verdade é o arroto da vaca. Porque pra vaca se alimentar, ela precisa... ela rumina. E ela depende de bactérias para ajudar na digestão. Porque a matéria vegetal ela é muito difícil de ser digerida. Então, tanto é que ela tem 4 estômagos para conseguir digerir. Que só come capim e manter um bicho daquele em pé só comendo capim, ela precisa ter um aparato digestório muito bem preparado. E esse aparato digestório tem a ajuda de bactérias. E essas bactérias são elas que produzem o metano, não é bem a vaca. Tinha um trabalho, só que aí a parte que é ruim, porque você lê um trabalho mostrando uma solução e você não sabe se é verdade. Se foi alguém que pagou para aquele trabalho tá ali. Eu tava lendo um trabalho que eles estavam tentando mudar a vaca geneticamente para ela não ter essas bactérias que produzem o metano. Aí você me pergunta, por que que o metano é um problema e o CO2 é um problema? Qual que é a conexão que os dois têm um com o outro? É o seguinte, o CO2, ele quando ele vai para a estratosfera, diferente da água, que a água também ela é uma retentora dos raios infravermelhos, né? Vai falar, a água também faz, só que a água ela muda de estado, né? Ela vira água, ela vapor, vira água e ela volta. Agora o CO2 não, ele fica lá, ele não muda de estado. Então ele fica preso na atmosfera por... Eu falei estratosfera, atmosfera. Ele fica preso na atmosfera por milhares de anos. Porque diferente da água que muda pra água, o gás carbono não tem isso. Aí pensa, só plantar mais árvore. E não, também não é, porque a árvore, como que a árvore vai pegar o carbono que tá lá na atmosfera? Não pega. Ela só pega o carbono que tá na superfície.
E o gás carbono, ele absorve uma fração diferente do que o metano absorve. O metano por si ele não fica igual ao carbono na atmosfera, ele fica menos tempo, coisa de 10 anos. Só que como ele absorve uma onda de infravermelho diferente do CO2, um soma com o outro. E aí que vem o problema do metano. Porque ele soma com o gás carbônico que já tá lá. E com a água que já tá lá também, porque a água também absorve. Uma solução que a gente teria seriam os aerosóis que eles chamam, né? Que o aerosol ele tem a função reversa. Eles são micropartículas, pode ser mineral ou líquida, e em vez de ele absorver o infravermelho, ele reflete. E você ajudaria no resfriamento da Terra. Só que o problema com o aerossol é uma partícula, né? Do problema respiratório. Então você não pode encher, tá espirrando aerossol por aí porque vai começar a matar as pessoas com outros problemas. Para ter uma ideia, a quantidade de energia que vem da queimada de matéria orgânica é como se fosse 2 bombas de Hiroshima por segundo que a gente libera na atmosfera. Então, todo segundo tem 2 bombas atômicas explodindo assim, indo pra atmosfera. Caralho, já vapo. E somando a isso, vem um outro problema. Quando as geleiras começam a derreter, dentro das geleiras você tem matéria orgânica também. E a gente não sabe que tipo de vírus e de bactéria tem ali dentro também, né? Não só isso. É o que eles chamam de permafrost, né? Que são a matéria orgânica que está congelada. Essa matéria orgânica é metano, porque o metano vem da decomposição, né? De matéria orgânica. E esse metano vai se somando com os arrotinhos das vacas, com tudo. Os vírus que tá preso lá, liberando. E o pessoal fala que os polos, né, são o canário da mina. Lá, se lá tá gritando é porque lá o lugar que vai sentir primeiro, assim. Qualquer mudança climática são nos polos que sente primeiro. Então se o canarinho tá gritando lá é porque é um aviso muito grande, um aviso muito forte pra gente. Aí, ok, tem a indústria que tem dinheiro infinito e que está investindo infinito na formação de narrativa. Do outro lado, a gente tem gente vencendo, a gente tem gente conseguindo fazer um trabalho de divulgação e medidas sendo tomadas, ou a gente não consegue vencer o capital mesmo e foda-se. Então, o que a gente tem a Greta. Eu tô zoando. Não. A gente tem o IPCC, que é um protocolo. O IPCC, ele é um protocolo feito por vários cientistas, que eles pegam um apanhado de todas as informações a respeito de mudança climática. Então eles juntam todas as pesquisas que estão acontecendo, pegam as mais relevantes e juntam num documento só e deixa de forma mais acessível para as pessoas. Então lá nesse documento a gente tem a previsão do que vai acontecer se a gente não fizer nada, tem soluções que precisa ser feito e que não precisa. Acho que teve a reunião, não lembro se foi esse ano, se foi ano passado. Eles sempre atualizam o protocolo. E é o que a gente tem, né? Que a gente tem. É isso aí. E a palavra dos países, né? Você vai ajudar? Vou. Aí pega e não ajuda. Igual o Brasil é foda. Ele entrou na época do protocolo de Kyoto. Ele. Não de Kyoto, protocolo no Acordo de Paris. Que é sobre mudanças climáticas também, que os países tinham que
assumir a responsabilidade de reduzir a taxa de gás carbônico. O que o Uhum. Brasil fez? Ah, eu vou diminuir, beleza, beleza. E não O Brasil cumpriu. fez o contrário, ele aumentou a emissão de gás carbônico, ele Quem faz aumentou, isso toda vez é os Estados Unidos também, né? é, aumentou a taxa. Aí na próxima vez que eles foram lá, não, a gente vai reduzir. Aí eles reduziram o que tava. Pra falar que reduziu, tá vendo? Ó, a gente reduziu. Mas não saiu do lugar. E isso vem muito do governo, né? O principal não é a pessoa reciclar, claro que isso ajuda, mas o principal vem estratégia do governo. Se o governo não quer ajudar, não tem o que fazer. O governo é que regula esse tipo de coisa. É. E os países europeus, os Estados Unidos, eles são foda, porque eles queimaram tudo que eles têm e exigem que a gente protege aqui, porque eles sabem que se a gente não cuidar daqui, aí vem as duas informações, né? Pensa, pô, os europeus lá não querem que queime a Amazônia, porque eles é bonzinho? Não. Porque eles não querem que o Brasil cresça? Também. Porque eles sabem que se a gente não cuidar aqui, vai bater na bunda deles, vai, igual a dengue aparecendo lá. É Hum. reflexo do aumento de temperatura. E a Amazônia, se a Amazônia queimar inteira, eu acho que ela é responsável por 2 ou 3 graus no clima do planeta. Algo assim. Então se a Amazônia queimar inteira, o planeta vai junto. Então a gente tem uma arma do nosso lado aí, ó. O dia que a gente entrar em guerra, pô, nós queimamos a Amazônia, hein? Nós queimamos a Amazônia, não precisa soltar a bomba lá. Você tá Só queimamos a louco, Amazônia. cara? Não precisa nem de bomba atômica pra meter medo no É, mundo. Puta que pariu. nós queimamos a Amazônia. É, vamos. Tem tanta coisa que eu quero te perguntar, tem tanta coisa que eu quero ouvir e a gente Nossa, tá eu enrolando essa conversa há tanto tempo. tô resumindo muita coisa aqui, que eu fiz um bloco de notas enorme e eu tô resumindo as coisas aqui pra não ficar até amanhã falando. Mas é muito legal escutar tudo isso. Eu tenho. Não tô dizendo que é bom. É desesperador, mas assim, é interessante o quanto. Se você quer saber de fato o que acontece, você tem que estudar acadêmico desinteressado. E aí você vai ter um monte de acadêmico patrocinado e aí já não dá mais pra levar a sério o que a pessoa fala. É, foda. Então, esse é o pior, porque você não sabe quem tá sendo pago, né, pra falar o quê. Exato. E é Aí o que eu acho que a melhor base que a gente tem, assim, é o IPCC. É a melhor base, assim, porque são pessoas renomadas, não é qualquer um que tá fazendo lá. É aquilo ali, e ele já tá escrito pra população média ter acesso, sabe, conseguir ler e entender. Não tá numa linguagem difícil. Uhum. Então a melhor fonte, assim, que você pode ter, eu quero pra resolver, pra entender seu problema, é ler aquilo lá. Eu não sei se tem em português, acho que em espanhol tem. Em relação a agrotóxico, eu queria que você complementasse um pouco a tua visão disso. Sem agrotóxicos a gente não existe, a gente não tem comida para todo mundo. Você não consegue mudar a escala da agricultura como ela é feita hoje, sem de fato ter uma guerra e sem de fato matar um monte de gente de fome. Mas o quão seguro tá isso? Porque eu fico vendo Singenta, eu fico vendo essas empresas e assim, como funciona o desenvolvimento das sementes hoje em dia, me dá uma suadeira, assim, sabe? O, Então, nessa parte de agrotóxicos é delicado, são várias coisas. São várias coisas. Aí que tá, o agrotóxico é vilão, não sei o que. Não é, o mau uso dele é igual a Chernobyl.
Uhum. Não é usina o vilão, é o mau gerenciamento de quem tá com aquilo na mão. Porque tem vários tipos de agrotóxicos, vários. Tem, tem um que você aplica e você impede que o inseto chega na fase adulta. Se para aquela cultura é o adulto que dá problema, você usa esse inseticida. Tem um que faz o oposto, você força a larva a virar um adulto. Que geral, a grande maioria é lagarta, né? Lagarta, Uhum. larva, que destrói. Então você não, o adulto não faz nada. Então se você força a lagarta a virar adulto, você evita um problema grande e você não mata as abelhas, por exemplo. Uhum. Porque a abelha já é adulto. Então é esse tipo o balanceamento, né? É que tem que ter conhecimento. Às vezes você consegue manejar sem usar químico, você consegue usar é, controle biológico, como a vespa, né, que eu tinha falado. Às vezes você tem algum tipo de planta que se você colocar em volta, se você manter a matinha preservada em volta da cultura, ela vai ter os predadores ali, você não vai ter problema com praga. Claro que você vai ter que usar o agrotóxico, mas você vai usar menos, muito menos, do que você Uhum. usaria se você não tivesse proteção nenhuma. E parte do problema também, não só o agrotóxico, como justamente o manejo que o agricultor tem na região. Uhum. Porque às vezes uma pessoa que não acha que entende, porque o vô fez, fazia, sempre foi assim. Mas cada vez que você faz um cultivo de forma inadequada, você destraga o solo. E o solo, ele é muito delicado. O solo, ele é vivo, o solo. Ele Uhum. tem oxigênio, ele tem matéria orgânica, tem tudo. Então, se você faz o seu cultivo, fez a colheita, aí você passa o trator para arar o solo, fazer outra colheita. Isso daí cria compactação do solo. Então, no decorrer Uhum. dos anos, o solo vai ficando cada vez mais compactado. Um solo compactado é um solo pobre, é um solo que não retém umidade, é um solo que não retém matéria orgânica. Aí o teu cultivo vai precisar de o quê? De fertilizante. E cada ano você vai ter que jogar mais fertilizante porque o teu solo está mais pobre. Se você fizesse diferente, se você tivesse intercalasse cultivos diferentes, na hora de arejar o solo, muitas vezes você não precisa arar o solo. Você consegue plantar por cima. Tem uma técnica, quando você faz a derrubada da vegetação, você não precisa arrancar a vegetação dali, você consegue plantar e a próxima geração consegue crescer com a matéria orgânica por cima, sabe, de proteção. Uhum. Então você cuida do solo, você evita que o solo fique exposto para chuva, para sol, essas coisas, e ele dura mais tempo, sem você precisar jogar fertilizante. São várias coisas que dá para ser feita e que ajudariam muito e as pessoas não fazem porque não tem o conhecimento, né? Mas é só, eu escutei que tem um veneninho que é bom. Aí você pega e joga o veneninho que é bom. E aí é igual gripe. Uhum. Você usa um antibiótico uma vez, Seleciona as bactérias você existentes. seleciona os resistentes. E na próxima vez não vai funcionar. Então você nunca vai matar 100%. Sempre vai ser 99,99%. Uhum. É aquele 99,99% que fica, ele vai se adaptar. E você vai jogar o veneno de novo e não vai funcionar. Você Uhum. vai ter que achar outro. Aí você perde aquilo. Agora se você faz a rotação, esse ano eu usei um, ano que vem eu vou usar outro, ano que vem eu vou para outra cultura, você consegue driblar, sabe? Driblar, tendo conhecimento assim do comportamento biológico das pragas, você consegue driblar os problemas e evitar prejuízo. Tô, tô aqui pensando num monte de coisa e
Meu, quanto é difícil, o quanto desenvolver e produzir conhecimento não significa tornar ele acessível, né? E é tanta gente, mas tanta gente, e a gente se desespera porque acha que o mundo tá desordenado por maldade de alguém, e aí você vai ver e é sempre uma imensa ignorância e aleatoriedade, assim. Ignorância é o maior crime. É. Ah, não dá nada não. Ano passado deu certo. Tem 30 anos que eu faço isso aqui. É os pior, né? O pior é ignorância. E é complicado, porque é um caminho que não tem pra onde ir. Não tem ninguém tá se preocupando com isso. Depois que começou a guerra lá da Ucrânia, acabou. Quem que tá ligando pra isso? A mudança Então, climática? prova disso é que nunca se queimou tanto carvão, né? É. Bastou o preço do gás subir e assim queimou-se carvão a rodo. O efeito é sempre. O interesse ele é sempre muito imediatista. Você não deixa de queimar carvão no frio de hoje por causa da perpetuidade do planeta. Ninguém pensa dessa forma. É um monte de decisões individuais que vão levando a nossa extinção. E eles não têm ideia do problema que eles estão levando na humanidade. Que é o ponto. Assim, volta igual os corais que tem na Austrália. Boa parte já foi embora. Não tem mais. E tinha aquelas fotos que a gente vê nos documentários, aqueles coral bonito, é da Austrália. Não tem mais. Foi tudo embora quase já. A Mas, previsão é que daqui a alguns anos vai zero, não vai ter nenhum. mas isso por aumento de temperatura ou poluição? Aumento de Aumento de temperatura. temperatura. Porque fica mais quente, os corais eles começam a ficar mais rígidos. Eles vão ficando rígidos, vão não fossilizando, é outra palavra que eu esqueci agora, mas eles vão branqueando, né? Que eles chamam, Uhum. começam a embranquecer. Aí as espécies que conseguiam viver entre eles não conseguem mais. E vem pro aumento do calor, o aumento da temperatura da água. Eu queria terminar esse negócio aqui com uma mensagem esperançosa, mas eu não sei se dá pra pedir isso de você. Então, eu vou terminar com a mensagem que eu aprendi assistindo Chernobyl, que o cara falou no final do episódio. A verdade, ela tá lá. Não importa o que você faz, você pode esconder o tanto que for. Tá lá. Uma hora aparece e o preço é alto. Se ela passou muito tempo sendo encoberta, o preço vem alto. E, É, e, e se eu fico mais puto, velho, os caras sabiam há anos. Eles sabiam há anos. e, é, e aí a gente tem esse dinheiro sendo investido na formação de opinião, o acadêmico que não consegue conversar com a população comum, porque a população comum não está interessada em saber e ela quer escapar da dor, né? Então, quando você tem que lidar com uma situação que você não consegue resolver, é muito humano você entrar em estado de negação e fingir que aquele problema não existe, porque aí se você não enxerga, não tem problema para ser resolvido. E pandemia foi assim, efeito e mudança climática é assim, e tem mais um monte de coisa que é assim também. A pandemia foi a estratégia que eles aplicaram na pandemia foi que eles aprenderam do Com tabaco Chernobyl, e com... depois que eles aprenderam com o Sim, aquecimento. sim. Tem uma empresa deixa eu tentar lembrar o nome dos cara. É uma empresa que tem dois irmãos
Espera um pouquinho. Ah, esqueci o nome dos caras, mas eles passaram milhões para a universidade, para pesquisa. Eles criaram fundos de ajuda, Uhum. sabe, o fundo humanitário, para parecer que é bonzinho. Uhum. Só que por trás eles estavam investindo em pesquisa de negacionismo. E esses mesmos caras ajudaram na época da pandemia. Os mesmos nomes que estavam trabalhando na desinformação lá da Exxon, eles trabalharam também na pandemia. E só que de forma mais aprimorada, né? Porque eles foram aprendendo, Uhum. eles foram tendo mais ferramentas, né? Agora tem internet, chega mais fácil. Conseguiram fazer as pessoas achar que a Terra é plana. Não, Não cara, tô quando falando você que foi chega. eles. Eu não tô Quando dizendo que você. foi eles que fez isso, Mas mas quando você chega num discurso daquela arrombada, daquela Nisi Yamaguchi ali, você vê que não é um negócio amador, cara. Você vê que é uma técnica muito bem desenvolvida. A escolha da imagem, da luz, do tom de voz, tudo ali é técnica, cara. E os não, argumentos, essa nojeira, e assim, um monte de gente morreu por causa disso e foda-se, né? Quem morreu. o que as pessoas não consideram, acho que é só um besta ali falando, não, tem milhões por trás daquele besta ali falando. Sim. É muito dinheiro por trás, muito. E eles têm anos de investimento, de estratégia, eles sabem o que falar. O cara, eu queria poder mostrar o print do documento para vocês poderem ver, mas tá escrito 1980, tava escrito lá várias linhas, só as estratégias que a gente quer, objetivos que a gente precisa atingir. Desvincular a mídia, colocar dúvida nas pessoas, aumentar o investimento nos jornais, direcionar recursos para a universidade. Sabe, essas coisas tá por escrito. Foi uma equipe por trás que planejou. Não foi um cara, vou fazer isso. Não, já planejou antes. E boa Aquele. parte das coisas que acontecem, né, nessas empresas muito grandes, tirando o Twitter, né, com o Elon Musk, nossa senhora. Eu não consigo, eu não consigo acreditar que aquele cara parou um segundo pra pensar o que ia acontecer se ele mudasse o logo. Que o mundo inteiro conhece por um X que ninguém dá a mínima. Eu acho que o único desvirtuado ali é o Elon Musk, mas fora ele, essas empresas grandes, tem uma equipe por trás que tem anos de levantamento de projeto. O Facebook mesmo faz direto pesquisa de comportamento social. A Cambridge Analytica mesmo foi resultado disso. Eles O conseguiram mudar a reconhecimento de opinião do povo. incerteza se torna parte da sabedoria convencional. Teve um trabalho do Facebook fez que eles mostravam notícias tristes para um grupo de pessoas e para outro grupo notícias mais alegres. Uhum. E eles conseguiam mudar o humor dessas pessoas. As pessoas que recebiam conteúdo mais triste tinham tendência a ter postagem mais negativa nas redes sociais. Aí eu fico me perguntando se todo esse ódio que a gente descarrega nos MOBA não é decorrente de uma estratégia de comportamento social, porque tudo, hoje em dia, tudo que aparece vira briga, e o que vira briga é o que chama atenção e geralmente não é um assunto válido, sabe? Pra você perder seu tempo. Sim. Geralmente é um. É... Quando
É porque são múltiplos interesses, né? E aí o cruzamento desses interesses, assim, faz com que a população seja a única que sempre, absolutamente sempre perde. Então você vai ter os arrombados querendo engajamento político, o que engaja o ódio e o medo, eles vão estimular o ódio e o medo através de desinformação, e vão jogar sementes que dão muita grana para quem trabalha em veículos de mídia. Aí o veículo de mídia, ele vai ver a oportunidade dele pagar os boletos dele, vai ficar falando sobre aquilo da maneira mais tóxica possível, porque é o que faz com que ele consiga pagar mais boletos, então ele tem que dar a porrada mais forte. Então, o único que só se fode é o cara que só queria saber o que estava acontecendo no mundo. Aí ele entrou lá e abriu o jornal e aí ele tá vendo a pior notícia com o pior tom e da maneira mais da maneira polarizante mais burra, para ele ter certeza absoluta de que a culpa é de alguém e ele tem tanta raiva desse alguém que ele apoia o outro para destruí-lo. É, sempre E- tem que ter o vilão, né? Esse é o dia a dia das pessoas. E aí, assim, os vilões eles se criam, as pessoas adoecem de raiva, de ódio, de ressentimento, sem ter controle algum. E se ela não tivesse aberto jornal, se ela tivesse continuado a ler o livro que ela pegou para ler, a vida dela estaria muito melhor. Então, a maneira como a gente se relaciona com aquele conteúdo que a gente consome e principalmente a iniciativa que a gente toma para buscar assuntos específicos do nosso interesse e fechar o olho daquilo que foge ao nosso controle e que só vem para nos desesperar é um life hack agora, hoje em dia, né? Você fica muito acima da média só por não cair nesse ciclo de toxicidade de notícias. Se você lê um livro por ano, você já tá acima da média. E é engraçado porque as coisas urgentes de verdade elas não mudam. É basicamente isso. Mudança climática é o quanto 8 bilhões de pessoas têm o poder de destruir a habitabilidade do planeta. E aí a gente fica adicionando aí um monte de fantasmas que são desnecessários, mas que dão grana para muita Não, só gente. que. Não, mas você acha que tem que vir do governo isso aí? Pra regular? Ou tem que vir por iniciativa, assim, da população? Cara, a China, ela alimenta todos os dias o pequeno estadista que eu tenho dentro de mim, assim, sabe? Hum. Porque nós somos seres hierárquicos, a gente não consegue viver sem hierarquia como todo mundo sonha. Anarcapitalismo é um sonho lindo, só que ele não é humano. Assim como o comunismo é lindo, só que não é humano. Nós somos seres hierárquicos e a gente abusa de qualquer possível vácuo de poder que seja criado. Eu não consigo imaginar uma maneira de resolver isso que não seja tendo um Estado forte que neutralize esses vácuos que são criados e impeça empresas arrombadas de fazer o que elas quiserem. Não, Porque. porque. Ah, desculpa. Pode falar, pode falar. Porque eu pego por base, eu tô todo empolgado, né, com o Chernobyl que assisti. Hum, Uma coisa que aconteceu lá, o governo, o governo, né, da União Soviética, eles carregaram a transmissão de informação de uma forma muito diferente do que o Japão fez quando aconteceu o problema nuclear lá. em Fukushima. E na União Soviética, eles não estavam nem aí para a vida das pessoas. Eles estavam preocupados com a imagem que ia transmitir para o mundo. Eles não estavam se importando com as pessoas de lá. Tanto que morreu milhares de pessoas. Que não No precisavam ter Japão morrido. não morreu ninguém. Porque a forma que o governo funciona lá é para se preocupando com a população, e não do que o mundo lá fora acha.
E se depender só da empresa, é foda, porque faz o que a Exxon fez, né? Então, eu acho que as empresas elas sempre vão buscar os seus interesses acima de qualquer coisa, e é por isso que você precisa ter um Estado minimamente forte para impedir excessos. Por exemplo, igual na empresa que eu trabalho, eles trabalham com. Eles têm inseticida também, né? Que é pra controlar barata, rata, essas coisas. Só que vai ter uma lei. A União Europeia fez uma lei que as empresas precisam se adaptar para daqui a 10 anos não ter utilização mais de inseticida. Hum. Então, o inseticida vai ser banido da Europa. E isso faz a empresa investir em outras formas. Inclusive que todos os trabalhos que a gente está desenvolvendo lá agora é tudo fontes não químicas, sabe? Uhum. Não tóxicos. E você cria novas oportunidades, né? Porque o tóxico é o mais fácil. Ah, joga lá. E eu não sei, eu acho que tem que ter um pouco de cada pra dar certo. Porque se não fosse igual a União Europeia que mandou a Apple mudar o carregador, nossa, eu achei tão gostoso aquilo. O Apple, agora você não vai poder mais deixar o carregador diferente, tem que ser igual a todo mundo. Se não é eles, iam criar infinitos carregadores, cada celular ia ter um carregador diferente, assim, é um inferno. Fora o lixo, né, que produz tudo isso. Então, por exemplo, todo mundo fala de como seria o mundo neoliberal, não precisa especular, porque é o que está aí. A gente está claramente sendo incapaz de parar as empresas que vão criando necessidades nas vidas das pessoas e vão agindo livremente. E quando eu digo que elas agem livremente, não é de maneira desenfreada, mas a partir do momento que você permite que essas empresas elas tenham lobbies e submetam o legislativo, elas são donas do Congresso porque elas pagaram a campanha de literalmente todo mundo. E ninguém consegue impedir que elas continuem agindo da maneira que agem. Como que você se protege, né? Ah, não Quando você protege. tem essas empresas dizendo o que os cientistas vão falar, é porque você já perdeu o controle há muito tempo. Então, quem está dando mais certo no mundo hoje? A China ela está conseguindo fazer com que o interesse do Estado se sobressaia sobre os interesses das grandes corporações. Ponto. Ela está Então, conseguindo isso. Aí, assim, não entra, para mim não entra no mérito de se é capitalismo, comunismo, totalitarismo, se é bom, se é mal. Foda-se. É um Estado que está conseguindo segurar a onda das grandes empresas e impedir que seja tudo sobre ganhar dinheiro na região dela e pode estar causando um problema devastador que a gente ainda não sabe qual é no resto do mundo. a China agora é um dos países que mais está investindo em energia sustentável. E talvez ela salve o E planeta, né? Com então, conhecimento. a- e- talvez eles tenham um arquivo interno que eles sabem uma coisa que a gente não sabe. E depois que eu descobri disso das petrolíferas, então é muito possível que tenham várias empresas por aí que já sabem as coisas que vão acontecer e só não falam porque eles estão esperando o momento certo, né, pra falar e Hum. lucrar, mas que receba a informação, né, que não fique escondido pra sempre, que um dia venha. E que faça alguma coisa em relação a isso. Hein? É. E eu quero saber como que vai ser o, o futuro quando pararem de usar combustível fóssil. Porque vai ser uma troca de chave grande, hein? Porque toda a nossa base econômica hoje em dia é baseada em combustível fóssil. Então, e aí a humanidade ela tem que estar ciente que ou a gente colapsa a economia ou a gente torna o planeta inabitável.
Com a maneira que a coisa está sendo conduzida hoje. E quando a gente pensa em carro elétrico e painel solar, a dificuldade de reciclagem e de dar escala a isso é tão grande que a gente não vai ter cobre para fazer bateria e painel solar para todo mundo e fazer com que isso seja renovável e saudável. Não tem como. É. Ah, o governo tá querendo taxar a energia solar. O governo brasileiro. E é porque as pessoas começaram a. Porque agora tem muita gente investindo, né, em painel Sim, solar. sim. Ah, e é um investimento muito bom. Pra quem conseguir pôr, vale a pena. Vale muito a O pena. investimento vale muito a pena. Porque reduz muito o custo de energia. Meus pais vem só o mínimo. Na conta de energia do mês, vem só o mínimo que você tem que pagar. Tipo, o painel solar é caro de pôr. Mas depois que você coloca o custo-benefício a longo prazo, Sim, ele se paga muito facilmente. paga muito facilmente. O governo quer taxar a energia do sol. Deixa só. Está muito Taxar o sol. bronzeado aí, você tá me devendo. Taxar o sol. Cara, no que depender de mim, isso daqui vai ser uma primeira conversa de muitas e obrigado pela prontidão, obrigado por comparecer. Eu sei que furei inúmeras vezes e, enfim. E nunca foi Ah, pouco caso, sempre foi dengue ou alguma outra coisa. muito, muito não, sério não. acontecendo. Não, tranquilo. Ah, a gente ainda tem que falar de polinizadores. O efeito estufa. Tem mais pra falar da Amazônia também. A pecuária. Acho que pecuária é um assunto bom também pra mim falar. Temos conteúdo. Eu quero conectar vocês assim, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode parar de esperar pelo governo e tomar determinadas pequenas iniciativas que, que deixem as coisas em equilíbrio e que nos permitam a geração de riqueza? Eu acho que tem tanta coisa para ser conversada nesse sentido, cara. Então, mas Tem- a questão que a gente tá, o individual não tem um impacto grande. Vende o principal problema é os Estados Unidos e a China. É Uhum. os dois maiores causadores de tudo isso que nós estamos tendo de problema agora. E se eles não param lá, se eles não fazem nada lá, não resolve. Não adianta a gente ficar economizando O- água em casa, eu entendo. Tem, tem um assunto que eu não, que eu esqueci de falar que agora veio à tona. O que eles chamam de moeda de carbono. O que que é isso? Os países que têm floresta, que preservam, recebem um dinheiro dos países mais desenvolvidos. Aí o que que seria isso? Por exemplo, tem os Estados Unidos, ele emite não sei quanto de gás carbônico. Ele paga para um país fazer o reflorestamento. É que ele chama de moeda de carbono. Ó, eu tô emitindo esse tanto de carbono. Aí eu pago para um outro país preservar e fazer replantio, essas coisas para balancear o que eu tô gastando aqui. Uhum. Só que isso tem. Ouvindo assim, pô, maravilha, né? A solução, porque vai ficar balanceado. Tá aumentando lá, mas em algum outro lugar vai estar balanceando. Mas o que que acontece? Vai fazer o cara, pô, se é só eu pagar o maluco lá, eu vou aumentar mais aqui, é só dar mais dinheiro pra ele. Aí aumenta a taxa de carbono. Sim. E aí fica nesse dilema, sabe? Tem a solução, mas sempre tem um jeito de burlar a solução. Eu acho que os caras não querem parar, eu acho que vão acabar sendo parados na marra. Eu acho que assim, a gente não vai mudar de comportamento completamente, a menos que a gente consiga ver as mudanças e o impacto muito claramente. A única coisa que me deixa triste é que com esse impacto, os pobres vão se fuder, né? Pra variar. É. Ah, Então, a gente já tá tendo imigrantes
climáticos. Pessoas que estão abandonando suas casas, indo para outros países porque a casa tá impossível de viver lá. Seja porque o nível do mar aumentou e alagou Ou seja, a porque aldeia, simplesmente secou-se tudo e a pessoa não consegue mais viver lá. ou virou um deserto, e é uma coisa que começar a ser Recorrente. recorrente. É, Sim. imigrante. Tem imigrante de guerra, agora vai ter imigrante de calor. Puta, Nossa, velho. eu Meu dou risada, Deus. mas com tristeza. Sim. E já tá tendo, já tá tendo. Eu não sei falar de qual país que aconteceu isso, mas já tá tendo, né, imigrante que. Porque na cidade. Aí você tem uma cidade que não. Que tá em risco de inundação, de enchente. As pessoas ricas vão ir para outro lugar. O preço ali vai baixar, e os pobres vão ir pra lá e aí vai ficar igual é na favela, né? Naquela zona que ninguém Sim. tem controle nenhum. Foda. Fábio, valeu. Eu vou. Eu vou. No que depender de mim, a gente pode usar essa segunda-feira para isso. E, e obrigado pela informação toda. Se tudo der certo, semana que vem a gente continua. Beleza. Muito obrigado aí. Muito obrigado, cara. Falou.